tem nada a ver conosco, mas tem tudo a ver com Ele, amém? Aleluia, seja bem-vindo, pode sentar, querido, aleluia. Vou tentar ser breve em nome de Jesus, mas não prometo. Não, depois sim. Os irmãos aqui até estranharam, a banda está liberada, né? Tá mesmo. Mas depois nós vamos. Aleluia. O microfone não está muito alto, não? Aleluia, tá? Não? Aleluia, amém? Então tá bom. Tá calor aí, irmãos, amém? Esquentou, né? Em nome de Jesus, deixa eu ver se a área aqui está funcionando. Aleluia. É para tá, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, aleluia. Hoje, encerramento da nossa conferência, ok? Graça sem medida. Sei que muitos irmãos participaram, alguns irmãos não conseguiram participar, mas eu quero ministrar exatamente sobre esse tema, sobre graça. Então, você não deveria cansar de ouvir da graça. Muitas pessoas, elas cansam de ouvir da graça. É porque a graça, ela tira o seu merecimento. A graça é um favor imerecido. Então, quando eu compreendo a graça, quando eu desfruto da graça, quando eu vou crescendo em revelação da graça, eu consigo descansar no Senhor. Por quê? Porque não depende da minha performance, mas depende da performance de Cristo. E a performance dele é perfeita, completa. Então, isso me traz a paz. Por quê? Porque não depende daquilo que eu faço, mas depende daquilo que ele já fez na cruz do Calvário. Então, a cruz e o evangelho de Cristo, a graça, ela se tornou um escândalo. Então, Paulo diz que a cruz é um escândalo. Por quê? Porque a cruz, ela anula o seu merecimento. Ela crucifica o velho homem. E ela diz, olha, tudo já está feito, pronto, consumado, você só desfruta. Mas aí aquele que quer um pouco de honra, quer um pouco de glória, quer um pouco de desfrute para si, para ele é um escândalo. Por quê? Porque ele quer merecer, ele quer um elogio, ele quer um reconhecimento, ele quer fazer na força do seu braço, e aí ele encontra problema. E por isso quero dizer para você, que nós estamos na sexta dispensação, na penúltima dispensação, e que é a da graça. E é a graça que libera o sobrenatural e altera o natural. E é sobre isso que eu quero te falar hoje. Por quê? Porque nós precisamos compreender que a graça mudou a nossa natureza. Jesus mudou a nossa natureza. Você não é mais quem você era. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você precisa ter revelação sobre isso. Quero que você feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. E coloque a outra mão sobre a sua mente também, em nome de Jesus. Ô Espírito Santo, nós te pedimos nesta noite, dai-nos revelação da sua palavra em nosso coração. E transforme a nossa mente em nome de Jesus, para que nós possamos compreender e ter revelação da sua palavra, porque ela é o poder de Deus para libertar, curar em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Seu amém concorda com a palavra. Então, o seu amém sempre é importante. Amém, irmãos? Então, deixa eu dizer algo para você. Tudo iniciou, todo problema iniciou quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí entrou o pecado. Diga comigo, o. Não é os, é o. Está no singular esse pecado. E através desse pecado entrou a morte e entrou diversos problemas, porque entrou a carnalidade.
Mas Jesus, ele veio para resolver o pecado. É porque nós olhamos e você olha e você vê os pecados que você comete, mas esses pecados são só os frutos da raiz mais profunda que nasceu em Adão, do o pecado. Então, a lei, ela não te deixa consciente da salvação, mas ela te deixa consciente dos pecados, porque ela mostra os pecados. Mas não é para que você viva debaixo de condenação, é para você mostrar que a graça arrancou essa árvore do pecado e agora te deu uma nova natureza. Você mudou, você não é mais quem você era. Então, o diabo, ele quer que você fique olhando para o seu velho homem, consciente do seu velho homem, que você fique olhando para o seu pecado, para a sua falha, para a sua limitação do velho homem. Porque enquanto você está olhando para o velho homem, para a sua limitação, para o seu pecado, você deixa de olhar para Cristo. Mas quando você olha para Cristo, o autor e consumador da fé, você esquece. Por quê? Porque o seu novo homem está meditando nas coisas celestiais. Isso é tão importante porque, olha o que João nos fala. Projeto para mim, Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Acho que é esse. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. Ele não tira os pecados, mas ele tira o pecado do mundo. Por que ele tira o pecado do mundo? Porque ele muda a sua natureza. Você era carnal, mas deixa de ser carnal ao crer e se torna espiritual. Você era um cidadão da terra, mas quando você crê, você se torna um cidadão celestial. Ele resolve de uma vez por todas o problema. Então presta atenção. Você precisa parar de olhar para os seus pecados. Porque quando você olha para os seus pecados, você olha para o velho homem. E o velho homem que se corrompe. E ele quer lembrar quem você era. Mas o Espírito convence você de quem você é em Cristo Jesus. E é isso que liberta. É isso que vai transformar você, porque isso altera o natural. Então, depois quando você continua lendo em João, voltando um pouco em João, você vai ler que a lei veio por intermédio de Moisés, foi dada por intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade é o próprio Cristo. Ela se manifestou, mas não significa, presta atenção, não significa que a graça começou a existir com Cristo. A graça veio por intermédio de Jesus. A graça se manifestou em Jesus para mudar a nossa natureza. Mas a graça existia antes da fundação do mundo. Por isso que a graça, ela não tem uma medida. Por quê? Porque Cristo tem um nome acima de todo nome. E a Ele foi dado todo poder no céu e na terra. Não tem um limite para a graça operar. A graça, ela vai operar sempre na sua fraqueza, na sua debilidade, naquilo que você não pode, naquilo que você não consegue. Então, preste atenção no que eu vou te falar. Isso é tão importante, irmãos, porque é isso que liberta você. A graça. Quando você olha para uma impossibilidade, eu não consigo, eu não posso, eu sou tímido, não sei falar, não sei ler, não consigo, não dá. Esse é o seu velho homem falando. É o seu velho homem falando, é o carnal, é o velho. Mas agora você tem uma nova natureza, você é um ser espiritual, e o Espírito diz para você: tudo posso naquele que me fortalece. Por isso que você precisa ouvir o Espírito, e não ouvir o velho homem. Pare de ouvir o velho homem. Então sempre o velho homem, o diabo ele vai usar o velho homem. A mente caída. Por isso que Paulo fala: e não vos conformeis, não penseis, não age, não ande como este século, mas transforme a sua mente.
para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A sua mente precisa ser renovada, para você não pensar como o velho homem, mas pensar de acordo com o novo homem, conforme aquilo que a palavra de Deus diz. É isso que liberta. Então, o que o velho homem fica dizendo? Por exemplo, você sentiu uma dor na sua perna. O que o velho homem fica dizendo? Está doendo, está doendo, está doendo, está doendo, não aguenta, está doendo, está doendo, está doendo, está doendo. É isso que ele fica dizendo. Mas o interior, o espírito que ele fala, pelas suas pisaduras, eu já fui sarado. Entendeu? Então o que você precisa declarar? Estou curado, estou curado, estou curado, estou curado, estou curado, estou curado, estou curado. Por quê? Que você está renovando a sua mente. Ah, pastor, eu devo ignorar a enfermidade? Não. Se pode ir no médico, pode tomar remédio. Só não mude a declaração para o velho homem. Continue declarando as coisas do novo. Fale das coisas celestiais. Por que isso é tão importante, irmão? Porque você não é mais um cidadão daqui. Você é celestial. Projeto para mim, Efésios capítulo 2. Acho que é lá pelo verso 6. Vê aí, Gustavo. Ele nos ressuscitou. Aí, verso 6. E juntamente com ele, nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Presta atenção, ele está dizendo, pela graça sois salvos. Isso, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então presta atenção, a fé que você creu em Jesus, ela nem é sua. Foi Ele que te deu, é um dom dEle. Você não pode nem glorificar dizendo a fé é minha. Não, não é, é dEle. Irmãos, deixa eu te falar algo. A palavra de Deus nos fala, Romanos capítulo 5, acho que é capítulo 5. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Mas presta atenção, quando você ouve a palavra de Cristo, a sua fé aumenta, porque você começa a se despojar do velho homem, e se revestir do novo. Você para de pensar nas coisas naturais, e pensa nas coisas do alto. Você para de reclamar das coisas daqui, e começa a falar das bênçãos celestiais. E aí a sua fé aumenta, por quê? Porque você começa a falar de acordo com a palavra, e não de acordo com aquilo que você está vendo, ou que você está sentindo, mas de acordo com a palavra. A graça faz isso. A lei faz você meditar no pecado, na falha, na enfermidade, na dor. Mas a graça te faz meditar em quem você é em Cristo Jesus. Amém? Por isso, eu tenho alguns versículos, não sei se eu vou conseguir ler todos. Depois quero orar com você. Em nome de Jesus, irmãos. Prepare-se, que o céu já desceu. Aleluia, irmãos. Olha só. Romanos, capítulo 5, verso 17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só saber, Cristo Jesus. Amém? Agora, eu quero ler um outro versículo com você. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Vou ler só a primeira parte. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se esse viver agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então presta atenção. Logo, agora, já, não sou mais eu quem vive. Quem eu? O velho homem. Não sou mais eu. Não é mais você quem vive, não é mais o velho homem. Ele foi crucificado com Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quem vive agora é o novo homem espiritual. Esse é o novo homem que vive em você. Você precisa estar consciente dele, porque ele fala das coisas celestiais, não fala das coisas terrenas. E quanto mais você está consciente disso, mais liberto de quem você era você está. Isso é tão importante. Por quê? Porque você
precisa meditar nas coisas do alto. Romanos capítulo 5, verso 20 diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deixa eu te falar algo. O velho homem, ele é nascido de Adão. Adão foi feito do quê? Do pó da terra. Então todos nós nascemos do pecado e éramos criaturas de Deus, até encontrar Jesus. Então, quando nós olhamos aqui onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, às vezes nós pensamos, sim, Deus ele faz isso. Ele pega um assassino como Paulo e transforma num pregador do evangelho da graça. Mas eu quero te falar mais. Ele pega alguém que ama as coisas do mundo e transforma num celestial pregador do evangelho. É porque nós achamos que onde superabundou a graça e abundou o pecado, é só no sentido de alguém que era muito mal. Não. Mas deixa eu te falar, talvez você está aqui hoje vai estar dizendo: pastor, eu sou crente, eu creio, mas eu amo o mundo. Eu amo o mundo. Então vamos analisar, ainda está abundando pecado, porque o velho homem ainda está amando o mundo. Mas ele está dizendo: se você acha que não tem solução para você, quer dizer que eu tenho graça sem medida. E eu resgato você de lá. Só preciso olhar para Ele, ficar olhando para Ele. Então, não medite nas coisas naturais, medite nas coisas celestiais. Em Mateus capítulo 6, verso 19, verso 21, perdão. Não, mas eu quero ler o 19, vamos ler do 19 ao 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o seu tesouro, ali estará também o teu coração. Então presta atenção, aonde está o teu tesouro, é onde você coloca o coração. Não é o contrário. Isso é importante. Se o teu tesouro está no céu, porque você é um cidadão celestial, teu coração está lá. Ele está lá também. Dessa maneira. Então, quando ele está dizendo: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, ele não está dizendo que você não pode ter recurso. Ele não está dizendo que você não pode ter renda boa. Ele não está dizendo nada disso. O que ele está dizendo é o seguinte: que se você quer acumular para você riqueza aqui, você está se enganando, porque você não mora mais aqui. Você é agora um cidadão celestial. Não é mais aqui. É lá. Então, toda vez que eu tento ficar juntando aqui, recurso aqui, ele está dizendo: é ilusão. Que não é aqui que você vai morar. Aqui é só uma passagem. Tem um céu, tem uma eternidade para você. Junte lá, que lá você vai desfrutar de tudo isso. Então ele não está dizendo que eu não posso ter aqui, mas ele só está dizendo nisso aqui o quê? Presta atenção, porque ele encerra esse pedaço da passagem que ele está falando para os seus discípulos, que onde está o seu tesouro, também está o teu coração. Então não fique sobrecarregado com as coisas desse mundo. Você não é mais daqui, você é de lá. Você entende? Você medite nas coisas de lá. O Senhor, Ele te leva para lá. O desejo dele é lá. Então, a graça veio muito antes, porque quando você lê lá em Apocalipse, deixa eu achar aqui a minha anotação. Aqui, Apocalipse 13, 8 diz: e adorá-lo-ão todos os que habitam na terra, aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Então Jesus também, ele é o verbo que estava com Deus e era o próprio Deus. João capítulo 1, projeto para mim. João 1:1.
E no princípio ele era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Presta atenção, teu velho homem não prevalece contra o novo. Não prevalece. Por isso, quanto mais você tiver consciência da justificação, pela graça, que você é justiça de Deus, o dom da justiça opera em você, mais livre de quem você era, você está. É você meditar nas coisas celestiais. Então, uma graça é sem limite, por quê? Porque ela transforma você, ela vai desarraigando você aqui dessa terra. Deixa eu te contar algo, irmãos. Amanhã, eu vou dar aula no CME. E amanhã nós iniciamos a primeira aula sobre o reino e a volta de Jesus. Você que está fazendo CME, prepare-se. Porque nós vamos falar sobre o ano milenar. Vamos falar sobre o milênio. Nós vamos falar também sobre a nova ordem mundial. Que está se preparando. Então deixa eu te falar um negócio. Talvez você não esteja percebendo. Mas haverá um casamento. O casamento da noiva com o noivo. O noivo é Jesus. A igreja é a noiva. Amém? A ação do Espírito é preparar a noiva para o casamento. Mas presta atenção o que aconteceu nessa conferência. Nessa conferência, o pastor Gilberto, ele falou sobre quanto o sobrenatural se torna comum. E a base é o amor, a fé e a esperança. O pastor José Luiz pregou sobre o poder da honra, que é sobrenatural, que o diabo tem tentado roubar da igreja, e o Senhor está restituindo. A pastora Rosana falou sobre o maravilhoso nome de Jesus, que todo poder está envolvido. O pastor Silvio pregou sobre aquilo que nós plantamos, nós colhemos, em uma medida muito maior. E ele também falou que a graça opera na nossa fraqueza. Mas por que ela opera na nossa fraqueza? Porque nos faz olhar para Cristo. Tudo isso leva você a entender algo, você precisa compreender. O Senhor está preparando a igreja, porque ela vai deixar a terra. E em breve. Muito mais breve do que você imagina. Muito mais breve. Porque talvez você não esteja acompanhando. Mas agora, eu quero dizer para você algo, ok? Logo vou encerrar, porque eu quero orar com você muito hoje. Quero orar muito com você hoje. Aqui, porque eu creio que você está recebendo todos esses dias a palavra da graça, está recebendo hoje também, para você entender que você é um novo homem. E eu quero que hoje você tenha consciência disso, e você vai perceber que a enfermidade está no velho homem, a doença está no velho homem, o problema no casamento está no velho homem, o problema com os filhos está no velho homem, o problema da tentação está no velho homem, o problema do pecado está no velho homem, mas você não é mais o velho homem, você é novo em Cristo Jesus. Todas estas coisas não têm mais domínio sobre você, não tem mais autoridade em você. Por quê? Porque você está em Cristo Jesus. Você nasceu de novo, você é um ser espiritual, você é um cidadão celestial, não faz mais parte daqui, da terra. Amém, irmãos? Amém. Bom, eu vou pular aqui uns. Por isso, Hebreus capítulo 12, verso 2, na primeira parte, ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então, pare de olhar para as impossibilidades, pare de olhar para você, pare de olhar para as coisas naturais, mas olhe para Cristo, para Cristo. Quando nós cantamos, Ele vem saltando pelos montes, Ele é o nosso Exu, é salvação, Ele te salva todo dia. Clame por Jesus, quando você diz Jesus, 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 você está liberando poder, você entende? Então quando a tentação bater na sua porta, sabe, não fique tentando resistir a ela na força do seu braço. Você só diga: Jesus, 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 eu preciso que o Senhor me salve. Ele vai te salvar imediatamente, porque Ele é feliz em te salvar. Então essa é a consciência de uma graça sem limite. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e... Qual é a vontade de Deus, irmãos? Eu fiz essa pergunta semana passada. Alguém foi pesquisar?
Não, você ficou esperando que eu fosse pregar ela, né? Ah, por isso. Mas eu vou te falar um negócio. Eu vou te contar um pouco dela, então. Jesus, quando enviou os 70 e enviou também os seus discípulos para pregar o evangelho, ele disse assim: ide, curai o enfermo e anunciar que é chegado o quê? O reino dos céus. Reino fala de governo. Então veja bem, uma pessoa que ela não aceitou Jesus, ela é escravizada pelo império das trevas. Mas quando chega um reino superior, as trevas se dissipam, porque a luz brilha e as trevas não podem impedir que a luz brilhe. E essa pessoa é liberta e ela é transportada para o reino de luz. Então, toda vez que uma pessoa é curada, a enfermidade se dissipa, a autoridade de Satanás encerra e inicia-se o reino de luz. Então, o reino fala de governo. O Senhor deseja que nós venhamos exercer governo aqui na terra. Por quê? Não é o governo de ser prefeito, não é o governo de ser governador ou presidente, não. É de exercer autoridade onde você está, porque onde você está, você ora e o enfermo é curado, o paralítico levanta, o cego vê, aquele que está oprimido é liberto, porque você está lá, o novo homem seu está lá. Então, você não consegue, quando você encontra um amigo seu, e ele está passando por uma grande dificuldade, você não sente um desejo profundo de ajudar ele? Você não pode, precisa orar, alguma coisa precisa acontecer com ele. Esse não é o teu velho homem, esse é o teu novo. Esse é o teu novo. Ele está dizendo que nós precisamos fazer algo por ele. Nós precisamos orar por ele, nós precisamos que a cura se manifeste. Por isso eu acho tremendo lá, quando nós temos o grupo do WhatsApp, e alguém aparece enfermo, os irmãos botam, ore para o fulano de tal. Sabe, esse é o novo homem, está dizendo, nós precisamos fazer alguma coisa, porque ele está enfermo. E é quando nós oramos, o reino de Deus é manifestado. E a enfermidade se dissipa em nome de Jesus. Por quê? Porque você está trazendo o céu para a terra. Então, qual é a vontade do Senhor? Vamos ler. Mateus, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 8, eu acho. Projeto para mim. 9. Isso. Portanto, vós orareis assim. Jesus está ensinando os discípulos a orar. Isso é o sermão do monte. E ele diz, Pai nosso. Primeiro fala de relacionamento próximo, que estás no céu. Por que, irmãos, que ele está dizendo? Por que você pode chamar Deus de Pai? Porque você mudou a sua natureza. Presta atenção. Filho, isso é tão importante você compreender isso. Jesus fala para Nicodemos em João 3,6. Pode deixar aí a projeção. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Então presta atenção aqui. Por mais que hoje, eu vou mudar, eu vou usar um exemplo, eu vou mudar outro. Esse não vai dar porque é meio complicado. Mas vamos usar um outro exemplo. Vamos imaginar que você mora no interior. Tem pessoas que moram no interior. E aí agora, você tem lá um boizinho. O Josi tem. Está engordando agora no final do ano, né? Churrasco lá. Aleluia, irmão. Vai ter suíno também? Aleluia, vai ter suíno também. Isso aí, irmãos. Eu fui convidado, você não foi, fique em paz. Verá outras oportunidades. Presta atenção, irmãos. Agora, deixa eu te falar um negócio. O Josi, ele cuida do boizinho dele. Trata o boizinho dele. Mas o boizinho dele não chama ele de pai. Não chama, né? Por favor, né, Josi? Senão você fala que eu tenho que orar por você daí.
Presta atenção aqui. Presta atenção. Estou te falando em parábolas agora. Presta atenção aqui. Por que o boizinho não chama o Josi de pai? Por causa da natureza. O Josi tem uma natureza humana. Ele tem uma natureza animal. Não é a mesma natureza. É natureza diferente. Diferente. Então você precisa entender que quando Jesus ele ensina a orar o Pai Nosso, ele está dizendo, a tua natureza mudou. Antes você era carnal, não tinha como Deus ser teu pai, mas agora você é espiritual, você tem a mesma natureza de Deus, agora você pode chamar ele de pai. Você entende? Aí, seguindo, então você entendeu que sua natureza mudou, você tem a mesma natureza de Deus, espiritual. Novo homem, não se corrompe, mas se renova dia após dia, mediante o evangelho da graça, amém? E ele diz, santificado seja o teu nome. Próximo verso, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra, como? Então o que ele está dizendo? Vem o teu reino, qual o reino do céu? Se manifesta aonde? Na terra. Qual é a vontade dele? Que aqui na terra seja como no céu. Agora, quem vai trazer o céu para a terra? Nós vamos trazer o céu para a terra. Entendeu? Você precisa compreender isso. Nós trouxemos o céu para a terra. Por quê? Porque nós já estamos no céu. Já somos um cidadão celestial. Então veja bem, quando nós manifestamos o reino, as pessoas são salvas. E elas mudam a natureza delas e se tornam cidadão celestial. O reino de Deus é manifestado na terra. As pessoas são libertas. As pessoas são transformadas. Por isso que quando Jesus, ele envia os discípulos e disse, cure os enfermos e pregue que é chegado o reino dos céus. Por que chegado o reino dos céus? Porque o rei dos reis pisou na terra. E ele vai morrer na cruz. E ele vai agora destronar as obras de Satanás e iniciar uma nova raça, a celestial. É chegado aquele que tem o nome que está acima de todo nome. E nada pode resistir a Jesus, porque ele tem o nome que está acima de todo nome. Você entende? Por isso que ele está dizendo, pregue, chegado o reino de Deus. Por quê? Porque agora as trevas não têm mais autoridade. Quem tem autoridade agora é aquele que tem o nome que está acima de todo nome, Jesus. E ele deu esse nome para você usar ele. É seu nome. Ele é nosso irmão mais velho. É da família. Somos herdeiros. Ele deu para nós. Devemos usá-lo. Use sem medo. Sem receio. Por quê? Porque o Senhor deseja fazer aqui na terra como é no céu. Amém? Uau. Meu cronômetro é contra mim. Ainda bem que Deus é por mim. Olha só, presta atenção. Eu quero terminar com 3 versículos só. Banda já pode subir. Em nome de Jesus. Exemplo disso. Projeto para mim, Atos capítulo 3, verso 6. Pedro, porém, lhe disse, presta atenção em mim aqui, filho. Presta atenção, eu vou te falar, hoje pode mudar tudo na sua vida. Tudo. Você precisa compreender isso. Uma palavra de Jesus, uma revelação, uma chave que vira, pode mudar toda a sua vida. Você crer corretamente, muda toda a sua vida. Muda todos os seus dias. E Pedro, aqui tinha um coxo desde nascença, com idade de 40 anos, que estava na porta do templo chamado Formosa, esperando receber uma esmola. E ele olha para Pedro e para João, e está esperando uma esmola. E Pedro, ele olha para ele e diz, eu não possuo nem prata nem ouro. Está dizendo, eu não possuo nada dessa terra, porque eu não pertenço a essa terra. Eu não tenho nada natural. Por mais que ele está dizendo que ouro e prata, perto de Jesus, é esmola. É esmola.
Mas ele está dizendo: eu não tenho nada desse mundo. Nada desse mundo que eu pudesse te ajudar. Ele está dizendo: eu podia ter todo o ouro, podia ter toda a prata, podia te dar, você não seria curado. Seria. As coisas desse mundo não podem te ajudar. Não pode. Não poderia. Eu poderia ter todo o ouro, toda a prata, mas você não seria curado. Porque não tinha recurso para isso. Não tinha medicina para isso. Ainda hoje não há medicina para isso. Mas ele disse: mas o que eu tenho? Diga comigo: o que eu tenho, isso eu te dou. E ele fala: em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. O céu desceu para a terra, se manifestou. E aquilo que não tinha solução naturalmente, a graça veio e se manifestou. Porque Pedro está dizendo: eu tenho um nome, eu represento um nome, eu represento um reino, eu sou um cidadão de outro lugar. E no cidadão de outro lugar, onde eu estou, onde eu moro, onde tem um governo, onde tem um rei, onde tem um nome, lá não tem enfermidade, não tem tristeza, não tem amargura, não tem dor, lá não tem. E nesse reino se manifestando, eu te dou ele agora, no nome de Jesus. E ele foi curado. Esse nome você tem, ele foi dado para você. Para você. Você precisa crer nisso. Que o seu novo homem, ele quer falar das coisas celestiais. Mas eu quero ler mais um verso com você. Lucas capítulo 1, verso 37. Projeto para mim. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas. Quais são as promessas? Uma boa pergunta, né? Hoje eu vou te contar algumas. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Não há condenação para mim que estou em Cristo Jesus. Não há condenação para você que está em Cristo Jesus. Outra promessa: o Senhor é meu pastor, não me faltará nada. Nos montes não me faltará nada, nos vales não me faltará nada, porque o meu Deus é o Deus dos montes, mas é o Deus dos vales. E mesmo que em algum momento eu estiver no vale da sombra da morte, porque eu ouvi o meu velho homem, eu não preciso temer, porque ele está lá comigo. E o seu cajado e a sua vara me sustentam. E ele abre uma porta de esperança para mim. E a solução. Outra promessa: quem pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o passado, nem o porvir, nem principado, nem potestade. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ah, pastor, é impossível. Não há impossíveis. Pode deixar o não há impossíveis projetado. Não há impossíveis para as promessas de Deus. Qual a outra promessa? É que Ele te resgatou da escravidão e hoje você é livre. É uma promessa. Não há impossíveis para isso. Talvez você comece a olhar naturalmente, você pensa: é impossível. Não é. Que essa é uma promessa. Qual a outra promessa? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não há impossíveis para isso. É uma promessa. Você só precisa se apropriar dela. Não, você precisa falar das coisas celestiais. Medite nas coisas celestiais. Fale das coisas do reino. Sabe, do novo homem. Exatamente isso. E eu vou encerrar com Romanos capítulo 8, verso 15. Pode trocar agora, Romanos 8, 15.
Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viver outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Diga comigo: Abba, Pai. Abba, Pai. Paizinho. Fale, não pare de falar. Diga: Paizinho, Pai. Abba, Pai. Vai falando, vai falando. Vai falando. O que você cansou de falar? Não pare. Fale mais alto. Sabe, chega: Pai, Pai. Oh, meu Pai. Porque sua natureza agora é outra. Não é do velho homem caído. Você tem um Pai. Você tem agora um céu. Você é o cidadão celestial. Você não é mais natural. As coisas desse mundo não têm autoridade sobre você. Porque você tem um nome que está acima de todo nome: Jesus Cristo, o Nazareno. Por isso, não canse de falar Pai. Ô irmão, presta atenção. Eu acho muito top quando eu vou às vezes na casa de pessoas que têm criança. Vou usar o exemplo na casa do meu irmão, tem o Lucas, 3 anos. Ele começa: Pai, 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 Pai. E ele diz: eu estou conversando. E ele diz: Pai, 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 Pai. E ele não para. Enquanto meu irmão não para, eu digo: o que, meu filho? Presta atenção. Não pare de dizer Pai, 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 Pai. Você entende? Porque ele é teu Pai. Mudou a natureza. Você tem um Pai. Você entende? Você pode ficar dizendo Pai, 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 Pai. Fale, Pai. Talvez você diga: pastor, Deus não é surdo, é verdade. Mas presta atenção, quando você diz Pai, Ele diz: o que é, meu filho? Mas talvez até você ouvir, porque você lembra que o pastor pregou que é uma batalha espiritual, que está tentando impedir que você ouça, meu filho. Ele está tentando, o diabo está tentando impedir que você ouça o que, meu filho? Mas o que o Senhor diz para você: o que, meu filho? Fale! Por isso, não pare de chamar Ele de Pai. Pai, 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 Pai. Não pare de pedir, não pare de falar, porque essa é a nossa nova natureza. Você é um cidadão celestial. E hoje nós vamos fazer uma oração diferente aqui. Eu quero dizer para você: prepare-se, que hoje você vai experimentar da nova natureza. Sabe? Da nova natureza. Não há impossíveis para a promessa do Senhor. A enfermidade não pode deter Jesus. O problema do pecado já foi resolvido. Você, presta atenção, você não é mais quem você era. Você agora é espiritual. O pecado não tem mais domínio sobre você. A graça te libertou. Não queira ser escravizado de novo. É porque quando nós lemos esse versículo, que o Senhor não nos deu o espírito de escravidão para ficar com medo de novo, nós não entendemos talvez o que é ser escravo. Que nós não vivemos num país que existe escravidão. Mas eu vou te contar o que é ser escravo. Ser escravo, quando você olha para alguns vídeos lá do Nepal e alguns outros países, e crianças 3, 4, 5 anos já são escravizados a trabalhar em fábricas de tijolos. E nunca mais, eles não têm esperança nenhuma de sair da escravidão.
podem, porque eles devem e não conseguem pagar, porque são escravos, e eles estão condenados a viver toda a sua vida fazendo tijolos, porque são escravos. Eles não têm liberdade, não tem liberdade para ir no mercado, não tem liberdade para comer o que querem, não tem liberdade para passear, não tem liberdade. Eles trabalham de 10 a 12 horas por dia, 7 dias por semana, não tem descanso não. Isso é escravidão, isso é ser escravo. Eu não tenho esperança de ser livre de novo. Não conhece o que é ser livre. Quando Paulo escreve que nós fomos livres, não recebemos um espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, outra vez com medo de ser escravizado. Não, Ele nos deu um espírito que nos diz: nós temos um Pai. Nesse Pai nós somos livres, completamente livres. Isso significa que esse mundo não tem mais domínio sobre você, não tem mais. Você foi livre das coisas desse mundo. O mundo não domina mais você, a enfermidade não domina mais você, o pecado não domina mais você, o velho homem não domina mais você, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu quero que você se coloque de pé onde você está. Atenção, querido, presta atenção aqui em meio. Nós vamos cantar um louvor agora. E depois que nós cantarmos esse louvor, nós vamos orar. Diferente. Pode deixar as cadeiras por enquanto. Agora nós vamos cantar. Mas eu quero que você cante. Nós vamos cantar o escudo. Acha a letra aí, Gustavo. Pode apagar as luzes. A letra vai aparecer no telão. Presta atenção. Eu quero que você cante. Porque não há ferrolhos, não há portas, não há nada que fiquem de pé diante do nome de Jesus. Diante de uma graça imerecida, sem medida, que vai operar hoje na sua vida de uma maneira sobrenatural. Ela vai alterar o natural. Ela vai alterar o que você sente, vai alterar o que você vê, vai alterar, vai mudar. Se você chegou aqui hoje com uma cura física, vai ser curado. Se é uma cura na alma, você vai ser curado. Se você olhava para o velho homem, você hoje começará a ver de uma maneira do novo homem. Você vai ter uma experiência real hoje com Jesus. Por isso, agora eu quero que você cante essa canção. Ok? Pode começar, Davi. Pode começar. Pode colocar o telão. Oh. Por toda a minha vida. Pode soltar a tua voz, filho. Ó Senhor, te louvarei. Te louvamos, Jesus. Pois meu fôlego é tua vida. Sim, Senhor, tu vive em nós. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. Você já está ouvindo a voz dele. Que é mais doce do que o mel, que me tira desta prova. Ele já te tirou e já te levou para o céu. E me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos.
forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá